Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 67. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Para iniciar bem nosso programa, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos com todo o ardor de minha alma que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devota e de cada devoto. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. No programa de hoje, nós vamos conhecer a carta de número 32, escrita por São Francisco Xavier nas Santas Missões no sul da Índia. Nesta carta, o padroeiro das missões de toda a Igreja conta ao rei de Portugal, Dom João III, o mesmo que ordenou a Tomé de Souza que fundasse a cidade do Salvador, um resumo dos seus 3 anos de missão na Índia, e pede ao rei que interceda junto ao Papa por indulgências para os cristãos que se encontram no Oriente. Vamos à carta. A Dom João III, rei de Portugal, Coxim, 20 de janeiro de 1545. Senhor, muito desejo que Vossa Alteza tenha presente e lhe suplico o considere consigo mesmo, que Deus Nosso Senhor concedeu a Vossa Alteza de preferência a todos os outros príncipes cristãos o império destas Índias, para o experimentar e ver com que fidelidade cumpre o encargo que lhe foi confiado e com que agradecimento corresponde aos benefícios recebidos. Porque nisto não olhou tanto o Senhor a enriquecer o real fisco de Vossa Alteza, com o produto de frutos preciosos, trazidos de longes terras, ou com a importação de peregrinos tesouros, quanto com a ocasião de heróicos empreendimentos, oferecer benignamente à virtude e religiosidade de Vossa Alteza a oportunidade de distinguir-se e mostrar o seu ardente zelo, aplicando ao trabalho apostólico ativos missionários que por Vossa Alteza tragam ao conhecimento do Criador e Redentor do mundo os infiéis destas regiões. Com toda a razão, recomenda insistentemente Vossa Alteza aos que envia a estas regiões que trabalhem infatigavelmente na propagação da nossa santa fé e aumento da religião, pois sabe Vossa Alteza que Deus lhe há de pedir conta da salvação de tão numerosos gentios, que estariam dispostos a seguir melhor caminho se houvesse alguém que lhe mostrasse. Submergidos, porém, por escassez de mestres, em obscuras trevas e imundícies de gravíssimos crimes, ofendem continuamente o seu Criador, e eles mesmos precipitam miseravelmente as suas almas na morte eterna. Miguel Vaz, que tem sido aqui vigário e agora vai encontrar-se com Vossa Alteza, o informará do que tem visto por si mesmo, da docilidade destas nações para abraçar a fé e das demais circunstâncias favoráveis que aqui há para a sua cristianização. Este Senhor é tão desejado pelos cristãos daqui que convém o reenvie para cá Vossa Alteza no ano que vem, para a consolação e proteção deles. Aliás, os próprios interesses de Vossa Alteza reclamam essa determinação, pois a grave obrigação que pesa sobre Vossa Alteza de procurar a glória de Deus nestas paragens a descarrega em tão idôneo e laborioso delegado. Estando à frente desta obra, administrador tão fiel e experimentado, pode Vossa Alteza descansar tranquilamente, seguro de que ele, com a sua excelente virtude, que submetida à prova por tantos anos mereceu a veneração de todo este povo, não deixará passar ocasião alguma para a defesa e dilatação da religião. Uma e outra vez rogo e suplico a Vossa Alteza que, se quiser olhar pelo serviço de Deus e pelos interesses da Igreja, se quiser galardoar de algum modo nesta vida a tantas pessoas probas e honradas que vivem na Índia,
aos cristãos recentemente convertidos à nossa santa fé e a mim mesmo, nos mande de volta ao vigário Miguel Vaz, que dentro de pouco vai partir daqui. Não me movem a pedir isto outras razões, a não ser a glória divina, o aumento da nossa santa fé e o descargo de consciência de Vossa Alteza. Deus Nosso Senhor me é testemunha de que digo a verdade, porque sei quão desejado é nestas partes. Varão tão exímio e quanta necessidade há dele, de maneira que para cumprir com o meu ofício e descarregar também eu a minha consciência, digo e asseguro a Vossa Alteza, que para que se promova e dilate a nossa santa fé, para que os que vão sendo agregados à igreja não sejam arrancados a ela e voltem às suas naturais superstições, ofendidos e aterrados com as muitas injúrias e graves vexames que recebem principalmente dos funcionários de Vossa Alteza, é absolutamente necessário mandar-nos de volta a Miguel Vaz, que é quem tem fortaleza e constância para se opor aos perseguidores dos cristãos. Embora o bispo seja de virtude tão consumada como realmente é, não ignora Vossa Alteza que na sua velhice e achaques, ainda que lhe sobrem e aumentem de dia para dia as forças espirituais, carece das corporais para suportar os extraordinários trabalhos que supõem o diligente cumprimento do governo destas partes. É bem verdade que Deus lhe concede tanta graça que quanto mais se debilita no corpo, mais se robustece no espírito. Este é o galardão que Deus Nosso Senhor concede aos que perseveram muitos anos no seu serviço e empregam toda a vida e forças em levar por sua causa os maiores trabalhos, até obter quase completa vitória do seu corpo, sempre rebelde ao espírito. A esses concede Deus, nos últimos anos, o fruto das suas contínuas lutas, para exemplo e perseverança dos súditos, ao verem como eles se sentem rejuvenescer com a renovação das suas forças espirituais, precisamente na idade em que a natureza degenera, oprimida pelos males da velhice decrépita. E assim, na medida em que vão decaindo as forças, vai se mudando o corpo, de terreno em espírito celestial, com o exercício da virtude. Por isso, urge que se dê ao bispo ajuda, para que possa levar a carga do seu ofício. Peço a Vossa Alteza, e pela glória de Deus, lhe suplico, que com a mesma retíssima intenção e sinceríssima verdade, com que escrevo estas linhas, e aceite também com correspondente equidade e benevolência as minhas sugestões, com o único desejo da honra e glória de Deus e o de descarregar a consciência de Vossa Alteza. Lhe rogo instantemente que recomende aos seus funcionários da Índia as coisas do serviço divino, não só por cartas, mas também aplicando justas penas aos que forem negligentes no cumprimento dos seus deveres e sancionando as suas recomendações com exemplares castigos, porque existe o perigo de que, quando Deus Nosso Senhor o chame a juízo, e isto pode suceder quando menos se espera, e esse juízo é absolutamente iniludível, possa ouvir de Deus irado: por que não advertiste os que na Índia recebiam de ti autoridade e eram teus súditos, de serem meus inimigos, quando, a esses mesmos, se os encontrasses negligentes na vigilância e cuidados dos impostos e do fisco, os castigarias severamente? E não sei que valor teria para escusar Vossa Alteza naquele transe a resposta. Todos os anos, ao escrever para lá, recomendava as coisas do vosso serviço, pois se lhe replicaria imediatamente aos que recebiam com indiferença estes santos mandatos, deixava-los impunes, quando ao mesmo tempo, aos que se mostravam pouco fiéis ou negligentes no governo das tuas coisas, lhes aplicavas as devidas penas. Peço e rogo, o mais encarecidamente, que possa Vossa Alteza, que pelo zelo ardente que tem pela glória de Deus e pelo cuidado que sempre põe em cumprir o seu dever no que se refere a Deus e para descargo da sua consciência, envie à Índia um ministro idôneo, com a necessária autoridade, cujo único cuidado seja olhar pela salvação de inumeráveis almas que perigam nestas paragens, e este, no desempenho do seu cargo, receba de Vossa Alteza autoridade que não dependa das ordens de jurisdição daqueles a que Vossa Alteza confia o encargo dos impostos e negócios do seu reino. Assim se evitariam no futuro os muitos e graves inconvenientes e até escândalos
que em tempos anteriores tem sofrido aqui a religião. Considere bem Vossa Alteza e faça exatas contas de todos os benefícios e bens temporais que, pela graça de Deus, recebe destas Índias. Separe da soma total o que nestas regiões emprega no serviço de Deus e bem da religião, e assim, fazendo uma serena comparação entre os interesses da coroa real e os de Deus e da sua glória, faça a distribuição que o ânimo agradecido e religioso de Vossa Alteza creia boa e equitativa, tendo o cuidado de que o Criador de todas as coisas, que tão pródigo se tem mostrado em conceder-lhe bens, não pareça receber de Vossa Alteza uma remuneração escassa e parca. Nem vacile por mais tempo, nenhum retarde de Vossa Alteza, pois por muito que se apresse, toda a diligência é pouca. O amor verdadeiro e ardente que tenho por Vossa Alteza me move a escrever isto. De fato, imagino que as vozes de queixa que da Índia se elevam ao céu, por Vossa Alteza se mostrar avaro com ela, uma vez que dos abundantes benefícios que daqui vão para o enriquecer o real erário, só uma pequena parte dedica Vossa Alteza ao remédio das gravíssimas necessidades espirituais que há nestas regiões. Creio que não desagradará a Vossa Alteza conhecer em que ponto e estado se encontra o negócio da salvação das almas destes seus povos da Índia, aos que, por cargo, tem obrigação de atender. Em Jafanapatão e na costa de Colão, só neste ano, facilmente se agregarão à Igreja de Jesus Cristo mais de 100.000 pessoas. Não falo da ilha de Ceilão. Oxalá que o muito favor que Vossa Alteza concede ao seu rei suavizasse a dureza com que se empenha aquele príncipe em excluir Jesus Cristo de todos os territórios da sua jurisdição. Rogo a Vossa Alteza que envie a estas partes muitos da companhia de Jesus que sejam suficientes, não só para batizar e instruir na doutrina cristã tantas pessoas que se sentem movidas a abraçar a fé em Jesus Cristo nestas paragens, mas também para enviar alguns a Malaca e regiões circunvizinhas, onde são muitíssimos os que se fazem cristãos. O padre mestre Diogo e Misser Paulo estão no Colégio da Santa Fé, uma vez que eles escrevem muito por miúdo a Vossa Alteza sobre aquela santa casa, nada mais digo dela, a não ser que não leve a mal, pedi a Vossa Alteza, como última graça, que escreva a Cosmianes, para que leve a termo e acabe aquele santo colégio, que ele começou e promoveu, que não se canse daquela obra, pois Deus, em primeiro lugar, e também Vossa Alteza, o galardoarão como merece por tão preclara obra. Francisco Mancilhas e eu encontramo-nos no Cabo de Comorim, com os cristãos que converteu Miguel Vaz, vigário do bispo da Índia. Agora tenho comigo 3 sacerdotes naturais desta terra. O colégio de Cranganor, obra do padre Frei Vicente, vai em notável aumento. Se Vossa Alteza o continuar a favorecer, como tem feito até agora, irá de bem em melhor. Há motivo para dar muitíssimas graças a Deus pelo enorme fruto que brota daquele colégio para a glória de Jesus Cristo nosso Senhor. Espera-se, fundadamente, que dentro de poucos anos saiam dali varões religiosos que levem todo o Malabar, atolado atualmente em vícios e erros, a ter vergonha salutar do seu miserável estado e que iluminem aqueles entendimentos cegos com a luz de Cristo nosso Senhor e lhe manifestem o seu nome graças ao trabalho e ministério desses discípulos de Frei Vicente. Rogo e suplico a Vossa Alteza que, pela causa de Deus, se digne favorecê-lo, manifestando-lhe a sua régia benignidade e concedendo-lhe a esmola que pede. Como espero exalar o último suspiro nestas regiões da Índia, e já não tornarei a ver Vossa Alteza neste mundo, rogo-lhe que me ajude com as suas orações, para que na outra vida, com mais descanso do que o que agora temos, nos vejamos mutuamente. Peça a Deus nosso Senhor por mim, o que eu lhe peço também por Vossa Alteza, que nesta vida lhe dê graça para sentir e fazer o que na hora da morte desejaria ter feito. De Coxim, a 20 de janeiro de 1545, servo de Vossa Alteza, Francisco. Em anexo, graças e indulgências que peço, para remédio destes males e das muitas almas perdidas que por estas partes andam. Se a Vossa Alteza parece bem mandar a todos os que têm encargo da justiça na Índia,
que nenhuma testemunha seja válida sem primeiro se confessar e levar um bilhete do seu confessor de como é verdade que está confessada, e só assim faça o juiz o seu ofício, e o que a testemunha assentar que não seja válido, nem se lhe dê fé, até que sobre o que tem assentado tome o Senhor, e traga outro bilhete de seu confessor, que faça fé de como tomou o Senhor, sejam válidas testemunhas assim, e doutra maneira não, para que não digam os infiéis destas partes, que falam mais verdade jurando eles sobre os seus pagodes, que os portugueses sobre os evangelhos. E porque é necessário que Vossa Alteza olhe muito por ela, a Índia, por Deus nosso Senhor lhe ter dado como rei, seu pai, e depois Vossa Alteza, para governo a bem dela, peço a Vossa Alteza, por amor e serviço de Deus nosso Senhor, que mande pedir a sua santidade, dos tesouros da Igreja, esta graça e indulgência tão necessária para estas partes da Índia, que em qualquer lugar da Índia povoado de portugueses, nos dias em que se celebra a festa de qualquer ermida ou ermidas do lugar onde vivem, todos os que se confessarem ou comungarem em sua véspera ao dia, ganhem indulgência plenária, porque faço saber a Vossa Alteza que muito pouca é a gente da Índia que se confessa. É que na quaresma a gente de guerra anda de armada, e os casados e pobres vão para o mar ganhar a vida, de maneira que, Senhor, na quaresma não se confessam, e ainda que quisessem, não poderiam confessar-se todos por serem muitos. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos nossa ravierada espiritual e vamos conhecer uma nova carta do padroeiro das missões e padroeiro de Salvador. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.